Está no ar o Revista TST, o programa com as principais notícias da Justiça do Trabalho. Conforme previsto em ato conjunto do TST e do CSJT, que leva em conta o abrandamento das condições epidemiológicas relacionadas à transmissão da Covid-19 aqui no Distrito Federal, o TST iniciou a primeira etapa intermediária de retorno ao trabalho presencial, limitado a até 50% do quadro de servidores e colaboradores. Tendo em vista a possibilidade de realização das atividades em formato híbrido, ou seja, presenciais e telepresenciais simultaneamente, o Revista TST também seguirá esse modelo de trabalho para garantir a saúde e segurança de toda a nossa equipe. E no programa de hoje, você vai ver. Bancário que exerceu função de confiança por mais de 10 anos não vai poder incorporar gratificação. A ação de metalúrgico da Ford contra sindicato é de competência da Justiça do Trabalho. E veja também algumas das inovações criadas pelo Tribunal Superior do Trabalho durante a pandemia de Covid-19, com base no programa Justiça 4.0. A gente começa trazendo um caso de destaque que foi julgado ao longo da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Acompanhe na reportagem. Após extenso debate por maioria, a Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho condenou o HSBC ao pagamento de adicional de transferência a um bancário que mudou de cidade 6 vezes por causa do emprego. O profissional disse que foi contratado para trabalhar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Depois, foi transferido para Santa Maria, no mesmo estado. Em seguida, foi para Almirante e depois para Curitiba, no Paraná. Posteriormente, foi para a cidade de São Paulo e depois novamente para Passo Fundo e depois para Curitiba. Por isso, ele pediu o pagamento do adicional de transferência. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul reformou a sentença para excluir a condenação. Segundo o TRT, a última mudança havia durado 3 anos e 11 meses e, portanto, foi definitiva. O caso chegou ao TST. O recurso do bancário foi rejeitado pela 4ª turma. Por isso, ele recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator dos embargos na SDI 1, ministro Cláudio Brandão, ressaltou que, conforme o artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho, a regra geral assegura o direito à intransferibilidade do empregado do local fixado no contrato e veda ao empregador transferir o profissional sem anuência dele. Porém, segundo o relator, para viabilizar o exercício da atividade econômica, a lei previu algumas situações em que é possível a mudança, mas assegurou o direito ao adicional destinado a compensar o empregado pelo prejuízo causado por ter que construir nova vida em local diferente. O relator destacou que, no caso em análise, o excesso de transferências configura a transitoriedade e, portanto, dá direito ao pagamento do adicional. Houve várias transferências do reclamante no curso do contrato de trabalho. Na inicial, o autor afirmou que foi contratado para trabalhar na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e posteriormente transferido para Santa Maria, Rio Grande do Sul, em julho de 89, Almirante Tamandaré, no Paraná, janeiro de 92, Curitiba, Paraná, em outubro de 92, São Paulo, capital, em maio de 2002, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em agosto de 2004, e Curitiba, Paraná, maio de 2008, onde elaborou até ser dispensado. Essas alegações não foram infirmadas na peça de defesa apresentada pelo réu. Então, ainda que tenha sido a última transferência maior do que 3 anos, a meu sentido, deve ser reconhecido o direito ao deferimento do respectivo adicional em razão da sucessividade das transferências efetuadas ao longo do contrato, 6 durante o contrato de trabalho. O ministro Breno Medeiros divergiu do relator. Para ele, como a última mudança durou mais de 3 anos, a situação não pode ser entendida como provisória. Eu não consegui verificar, nesse caso,
também a sucessividade necessária para caracterizar a provisoriedade. É claro que se conhecendo por situações completamente diferentes, fica difícil da SDI estabelecer, no caso concreto, uma jurisprudência efetiva. Me parece que seria quase que como uma situação do dano moral, né, em que a gente entende que cada caso é um caso. Já o ministro Lélio Bentes Correia acompanhou o voto do relator. Para ele, a jurisprudência que vem sendo adotada pelas turmas segue a linha da aplicabilidade do adicional quando fica configurado o excesso de transferências ao longo do contrato de trabalho. Se verificado sucessivas transferências no período contratual, ainda que a última tenha perdurado por mais de 2 anos, na exata hipótese fática dos presentes, ainda que a última tenha perdurado por mais de 2 anos, na exata hipótese fática dos presentes autos, resta configurada a transitoriedade das transferências. Esse precedente é da lavra ilustre do ministro Breno Medeiros, DJ de 26 de março de 2021. Parece-me, então, presidente, que pelos critérios já estabelecidos na jurisprudência desta Corte e que vêm sendo aplicados não só por essa SDI, mas pelas turmas também, assiste razão ao eminente relator, a quem acompanho, pedindo a máxima vênia à divergência e aos ilustres pares que acompanham. O ministro Alexandre Ramos acompanhou a divergência. Segundo ele, está claro no processo que está sendo considerada apenas a última transferência do empregado, que durou quase 4 anos, e por esse motivo não se aplica o conceito de transitoriedade. No período imprescrito, houve tão somente uma transferência. Na verdade, é uma transferência, porque o processo é de 2012, a prescrição é 2007, e a última transferência foi em maio de 2008, quando trabalhou até o final do contrato em período superior a 2 anos. Então, de uma forma muito breve, são as razões pelas quais, pedindo vênia, evidentemente, ao eminente relator, a quem cumprimento pelo judicioso voto, acompanho a divergência. No entanto, por maioria, a SDI 1 seguiu o voto do relator e condenou o HSBC ao pagamento do adicional de transferência ao empregado. Não deixe de conferir no site do TST o calendário de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes. O endereço é tst.jus.br. E no próximo bloco, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Nós separamos alguns julgamentos de destaque. Nosso primeiro destaque é da 4ª turma. Um empregado do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que exerceu função de confiança por mais de 10 anos, não vai receber as diferenças salariais da incorporação dos valores de gratificações. Olá, Daniel, explica pra gente esse caso. Olá, Ana Amélia. Na ação trabalhista, o bancário alegou que por 13 anos recebeu a gratificação por exercer o cargo de confiança. Em 2019, ele foi retirado da função de supervisor e voltou a de escriturário. De acordo com o trabalhador, a mudança ocorreu sem que ele tivesse cometido falta grave e resultou na redução de salário. O banco sustentou que o artigo 468, parágrafo 2º da CLT, inserido pela reforma trabalhista, estabelece que o retorno do empregado ao cargo original, com ou sem justo motivo, não assegura o direito à manutenção do pagamento da gratificação. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, no entanto, julgou o pedido do bancário procedente e determinou o pagamento das diferenças. Para o TRT, a redução do salário contrariou a súmula 372 do TST, que veda a retirada da gratificação recebida por 10 ou mais anos se o empregador, sem justo motivo, reverter o empregado ao cargo efetivo, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. O caso chegou ao TST e o relator do recurso do banco na 4ª turma, ministro Ives Gandra, observou que o artigo 468 da CLT superou a súmula 372 do TST, deixando claro que a reversão ao cargo efetivo
não assegura ao empregado a manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tem exercido. O relator afirmou ainda que a jurisprudência não gera direito adquirido à incorporação, pois a súmula não tem força de lei. A decisão foi unânime. Ana Amélia. Ok, Daniel, muito obrigada. E a sexta turma decidiu que a ação de empregado da Ford contra a omissão de sindicato é de competência da Justiça do Trabalho. Confira os detalhes do caso na reportagem. No processo, o operador de máquina da Ford alegou omissão do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, interior de São Paulo, em defender os interesses dele e de 136 colegas de trabalho demitidos em 2015, após regime de suspensão do contrato de trabalho. Segundo ele, a entidade teria sido conivente com a demissão inesperada de todos os metalúrgicos, por meio do Plano de Demissão Voluntária, o PDV, sem oferecer assistência. Ao pedir indenização, sustentou que os trabalhadores foram coagidos e submetidos a atos indignos e vexatórios, em razão da omissão do sindicato denunciado ao Ministério Público do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, havia declarado a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o caso e encaminhado o processo à Justiça Comum. Segundo o TRT, não se trata de ação sobre representação sindical, e a ação indenizatória deve decorrer diretamente da relação de emprego para ser julgada pela Justiça Especializada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a sexta turma, o artigo 114, inciso 3 da Constituição da República prevê a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações sobre representação sindical e ações entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Por unanimidade, a sexta turma decidiu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a demanda, conforme expressa a previsão constitucional, e que o processo retornará ao TRT de origem para que, reconhecida a competência, julgue o recurso contra a decisão de primeiro grau. E eu encerro nosso giro com o caso da segunda turma, que manteve a justa causa de um empregado da Agrosul Agroavícola Industrial, que descumpriu regras rígidas de higiene. O motivo da dispensa foi o fato de o armazenista ter reutilizado luvas de trabalho que havia jogado no lixo do banheiro junto com papéis sujos. Na ação trabalhista, ele argumentou que não tinha contato direto com o alimento, já que apenas manuseava caixas e que, por isso, a justa causa teria sido desproporcional. O profissional acrescentou ainda que a dispensa teve como objetivo afastar a estabilidade acidentária que ele havia adquirido no ano anterior. Por isso, pediu a reversão da justa causa. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença. A decisão ressaltou que, apesar de o armazenista manusear apenas caixas, ele não estava isento de cumprir as normas de higiene, obrigatórias a todos os empregados envolvidos na linha de produção do aviário. Para o juízo, a falta de higiene, além do possível prejuízo à imagem da empresa, potencializa o risco de comprometimento da saúde de quem consome o alimento produzido. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, destacou que a empresa comercializa aves e derivados para o consumo humano, atividade que demanda extremo controle e regras rígidas de higiene no ambiente de trabalho, que, no caso, não foram seguidas pelo empregado. A ministra entendeu também que a não observância dessas regras em um setor sensível do ramo alimentício justifica a penalidade aplicada. Por unanimidade, a segunda turma rejeitou o recurso do armazenista e manteve a justa causa. A decisão foi unânime. Para conferir esse e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. Lá as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis para você acompanhar a qualquer momento. O endereço é youtube.com/TST. E você vai ver no próximo bloco algumas das inovações criadas pelo Tribunal Superior do Trabalho durante a pandemia de Covid-19, com base no programa Justiça 4.0.
O Revista TST está de volta. Promover o acesso à justiça por meio de novas tecnologias. Durante a pandemia de Covid-19, esse tem sido um desafio do Tribunal Superior do Trabalho. Mas inovações tecnológicas desenvolvidas pelo TST têm se mostrado eficazes na organização administrativa e financeira e no aprimoramento da prestação jurisdicional. 19 de outubro é o Dia Nacional da Inovação. No TST, a data merece ser mais que lembrada. Inovar foi a tônica no Tribunal e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, diante dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Pioneira em modernização tecnológica, processual e administrativa, a Justiça do Trabalho desenvolve continuamente projetos que contribuem para a consolidação do programa Justiça 4.0. Instituído pelo CNJ, o projeto tem como objetivo facilitar o acesso à justiça com a digitalização nos tribunais do país. Novas ferramentas se mostram eficazes na organização administrativa e financeira e no aprimoramento da prestação jurisdicional. Nós temos em abril de 2020 o início das sessões telepresenciais. Nós atingimos no mês passado um marco de 550 sessões telepresenciais. O que isso significa? Significa uma tecnologia de transmissão das sessões com apoio da SECOM, da própria CETIM e de outras áreas do tribunal que atuam constantemente nos bastidores para que isso aconteça. Então, quando a gente pensa numa sessão telepresencial, por trás dela nós temos o plenário eletrônico, a secretaria eletrônica, que são as ferramentas que permitem que essa a mais importante atividade do tribunal ocorra de uma maneira sem incidentes e com êxito na entrega da prestação jurisdicional. Entre os destaques de 2020 estão a ampliação do uso do processo judicial eletrônico no TST, a entrega da nova plataforma de jurisprudência que melhorou a experiência de pesquisa do usuário, a plataforma PROAD, uma solução de suporte para a ouvidoria, e o projeto Provas Digitais, que visa auxiliar os magistrados na busca de registros e provas digitais e acelerar a tramitação dos processos. Em 2021, se destacaram a melhoria dos serviços de atendimento aos usuários com a instalação do programa Agiliza, plataforma que permite o registro dos chamados e o acompanhamento do status pelos usuários, e a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, que passou a ser a ferramenta oficial de tramitação de processos e documentos administrativos. A CETIM vem buscando já há algum tempo mudar, na verdade, a nossa abordagem para cada vez mais ter um mindset, baseado em ágil e na cultura centrada no usuário. Então, você vê um cenário de pandemia, por exemplo, a capacidade da área, da nossa CETIM, de se adaptar a isso e de fornecer novos serviços baseados agora mais no remoto do que no presencial é parte, desse trabalho da cultura que a gente vem tentando estabelecer, que é a cultura ágil. A outra parte que eu tinha comentado, que é a cultura centrada no usuário, ela tem muita relação, na verdade, com ouvir os nossos usuários, E com isso, trazer para dentro da TI as necessidades e aquilo que é mais importante para o usuário. Na Justiça do Trabalho como um todo, diversas soluções proporcionaram mais eficiência aos tribunais. Informações sobre as ações, ferramentas e programas de capacitação lançados estão disponíveis em uma página no site do CSJT, criada para dar transparência ao projeto Justiça do Trabalho 4.0. Tem uma série de ações no sentido de intensificar o uso dos meios eletrônicos e digitais, não somente no sentido de fazer uma automatização dos serviços existentes, mas um redesenho de novos serviços e sempre com vistas ao aprimoramento da prestação jurisdicional, o atendimento à sociedade de uma forma geral, como advogados, jurisdicionados, outros órgãos, Ministério Público do Trabalho, advocacia, dentre outros. E as inovações não param por aqui. Para 2022, mais soluções tecnológicas já estão em desenvolvimento. A expectativa é evoluir o processo, as nossas soluções de inteligência artificial e elevar o nível de disponibilidade, resiliência e segurança das nossas instalações. Então, nós temos uma jornada importante a enfrentar nesse processo, colocar em
em questão como é que vai funcionar a administração com cenários de maior número de teletrabalhadores, né? O que isso representa, e já estamos preparados para tratar, inclusive, de sessões híbridas, né? Conforme foi regulamentado e que tem início previsto para outubro de 2021 agora, e que acredito que deva ainda percorrer um pedaço de 2022. E vamos conferir os principais fatos que marcaram a semana no TST. Olá, Ana Amélia. Eu começo falando sobre a audiência pública promovida pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a proposta de regulamentação do trabalho remoto ordinário para magistrados quando superada a pandemia de Covid-19. O evento contou com a presença da presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, que manifestou-se contra a proposta. De acordo com a presidente, a atuação presencial é a regra geral, pois o juiz é a expressão da presença do Estado na comarca, nas audiências e no fórum. A ministra destacou ainda que a atuação presencial do juiz é inerente ao papel que ele exerce de representar o Estado nas mais distantes e diversas localidades do país. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, também participou da audiência e se manifestou contrariamente à adoção do trabalho remoto pela magistratura. Ele destacou que a desigualdade social, a vulnerabilidade e as dificuldades de conexão demonstraram que não é possível desenvolver o trabalho remoto com a mesma eficiência em todos os locais. E agora uma novidade: o TST vai utilizar biometria facial em prova de vida para magistrados e servidores aposentados e pensionistas. A iniciativa, inédita no Poder Judiciário, é uma parceria da presidência do TST com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A novidade também facilita o processo do recadastramento, tornando-o mais acessível aos aposentados e aos pensionistas do tribunal, já que vão poder cumprir essa exigência legal de qualquer lugar do mundo, bastando ter acesso a um dispositivo móvel e conexão com a internet. A solução é integrada à plataforma gov.br e permite a comprovação de recebimento dos proventos. O procedimento, além de mais rápido, evita fraudes e pagamentos indevidos. O reconhecimento facial é validado nas bases do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e da Justiça Eleitoral, por meio de biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, foi agraciada com a Medalha do Mérito Centenário de Orfeu Salles, durante a 30ª edição do Troféu Dom Quixote de la Mancha e do Troféu Sancho Panza, no Superior Tribunal de Justiça. A premiação deste ano, promovida pela revista Justiça e Cidadania, faz parte das comemorações do centenário do fundador da revista e idealizador da premiação. Além da presidente do TST e do CSJT, o decano da Corte, ministro Ives Gandra, também recebeu a medalha entregue a magistrados que já foram condecorados com os troféus Dom Quixote e Sancho Panza em edições anteriores. A homenagem é oferecida a personalidades do mundo jurídico, pela atuação marcada pela ética, pela justiça e pelos direitos da cidadania. O ministro Breno Medeiros também foi agraciado e recebeu o troféu Dom Quixote. O TST e a Associação de Advogados de São Paulo prestaram homenagem póstuma ao ministro Valmir Oliveira da Costa, falecido em abril deste ano por complicações decorrentes da Covid-19. A homenagem ocorreu durante o 2º encontro TST e a ASP, que teve como tema o processo do trabalho na pós-modernidade. O evento foi voltado para advogados e estudantes de direito e teve a participação de diversos ministros do tribunal. E fique ligado, o ponto facultativo do dia 28 de outubro, referente à comemoração do Dia do Servidor Público no TST, foi transferido para 29 de outubro, sexta-feira. Com isso, os prazos com início ou término no dia 29 ficarão automaticamente prorrogados para 3 de novembro, quarta-feira. E esses foram os destaques de hoje. Até mais!
Vamos saber com o Anderson Conrado as novidades do programa de rádio do TST Trabalho e Justiça. Olá, Anderson. Olá, Anamélia, olá a todos. Olha, a primeira novidade é que o programa Trabalho e Justiça voltou a ser veiculado de segunda a sexta-feira. Agora o programa vai ao ar às 11h35 da manhã na Rádio Justiça. E nós já estamos preparando as edições da próxima semana, viu? No quadro Boato ou Fato, por exemplo, a gente vai falar sobre a estabilidade da gestante. Será que a trabalhadora grávida tem direito a esse benefício mesmo com o contrato de trabalho temporário? A resposta você fica sabendo na semana que vem. Reforçando, Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h35 da manhã, na Rádio Justiça. Você também pode acompanhar toda a programação na página da rádio, no site do TST. São esses os nossos destaques. Ana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Anderson. E o programa de hoje termina aqui. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no nosso site ou pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.